Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Não sei o que ele vai ganhar, eu não sei quanto tempo ele vai ficar no Flamengo, o que ele vai ganhar, então, estamos falando no momento. Agora, se ele perder 4 jogos, se o Cuca perder 4 jogos, cai também. Se o Cuca perder 4, cai também. A análise do momento é perfeita, concordo. No caso do Cuca, e até o torcedor na época que defendia o Cuca, o argumento era esse: não, mas o Cuca foi campeão com a gente, é o cara da Libertadores de 2013, tirou o Atlético da fila. E hoje, quando a gente vê o Atlético avançando da forma como foi, com sofrimento, muita gente já começa a resgatar. É o Cuca, mas tá vendo? Cara que na hora que chega da decisão, o torcedor tem essa memória afetiva. Acho que isso é o grande... Se o treinador pode trabalhar... Se o treinador tem uma moeda, é título, é troféu. E o Renato, ele pode conquistar muita coisa com o Flamengo. Mas enquanto ele ainda não conseguir, acredito que essa identificação vai ficar muito nesses picos de euforia, consequência de vitórias, e não sei até quando isso vai... ou se o Renato também ele vai estar blindado completamente de uma pressão nos momentos mais complicados. Perfeitamente. Quem tem mais identificação com a torcida? Renato com a do Flamengo ou Cuca com a do Galo Forte Vingador? Zinho ou Tetra? João, não vou entrar no mérito de quem é melhor treinador. A pergunta não é essa. E também não é a pergunta se quem ganhou o título ou não ganhou o título. A pergunta é a identificação. E me mostra que o Renato tem mais. O Renato tem mais. Sabe aquele relacionamento que você chega tarde em casa, ou que você dá uma fugida por aí, e aí chega em casa, o bico tá grande, tá chateado. O Renato deu uma fugida aí, saiu, foi lá, foi aqui, mas sempre declarou que o sonho aprontou, desejo. Aprontou muito, ganhou muito. Aprontou, verdade. Então, claro, tem estátua lá no Grêmio por isso, mas as palavras dele não são minhas. Palavras do Renato em entrevista que eu assisti. Eu amo o Flamengo. O Flamengo, ele virou carioca, ele mora no Rio de Janeiro. A passagem dele como atleta no Flamengo o identificou com o torcedor a ponto de um tempo ficar muito arranhada por causa de um gol de barriga. E vocês lembram muito bem disso. Mas nem isso, isso. O tempo passou e o Renato, quando se declara ao Flamengo como um time que ele ama, como local que ele tem o sonho de trabalhar e ser treinador, quando ele faz isso tudo e com o trabalho tem um início muito bom, aquele relacionamento é perdoado, o amor volta e a identificação se faz presente. Então, o Cuca foi campeão da Libertadores, título inédito do Atlético, trabalho espetacular e tem rejeição. E quando chega no clube, o pessoal não quer muito. E quando o time dá uma oscilada natural, porque muitos jogadores infectados de Covid, jogadores que foram para a seleção, a cabeça deles já estava sendo pedida. Então, assim, olhando para todo esse panorama, me mostra que o Renato tem uma identificação maior. Se vai ser campeão, se vai ter estátua, se o Cuca vai ser o campeão. Eu estou falando do momento, pela história que eles construíram, me mostra que o torcedor tem um entrosamento, tem uma identificação maior com o Renato do que o torcedor do Atlético tem com o Cuca. Agora, uma coisa que o Renato, até como jogador, ele era assim, e como treinador também, e o Cuca também, mas estamos falando agora do Renato especificamente, é sobre a vontade de vencer. Veja aí o que disse Renato Gaúcho.
A virtude é a vontade de vencer. A equipe vem jogando bastante junto, eu não gosto que as linhas se separem. A gente defende em bloco, ataca em bloco e a gente não tem dado muitas oportunidades. Esse é o Maracanã, gente. A gente não tem dado muitas oportunidades ao adversário. Eu acho que eu destaco principalmente o que a equipe vem fazendo nesses 4 jogos. Muitos jogadores que de repente não estavam com aquela confiança toda, voltaram a ter confiança, isso ajuda bastante. Você fazer seu trabalho com confiança, isso é fundamental. É isso aí, e atrás do recorde, Renato pode igualar o início de Cuca em 2009. Veja aí, o início do Cuca no Flamengo foi muito bom em 2009, ano que ele iniciou e depois saiu na metade do ano. Andrade assumiu e o Flamengo acabou terminando com o Campeonato Brasileiro. Só que o Renato, se vencer o ABC amanhã, ele pode chegar nessa marca do Cuca que a nossa produção foi buscar e que pouca gente lembrava, hein, Mauro Naves? Grande marca, João, e a gente vê aí, né? O Cuca também, eu gosto muito do Cuca como técnico, né? Se você fizer um levantamento dos trabalhos que ele já fez aí, né? Os clubes pelos quais ele passou, muito bom, e mostrando aí, né? Foi legal trazer esse levantamento para lembrar, a gente tá falando tanto de Atlético, Flamengo, Cuca e Renato, e lembrar que também no Flamengo o Cuca, pelo menos inicialmente aí, fez um grande trabalho. E se o Breler estivesse lá conosco naquele outro programa, a gente ia perguntar: e aí, Breler? Até onde vai o Cuca? Aí não ia dar, né, Breler? A gente não... podemos perguntar agora. Se você quiser, a gente pergunta agora, presidente. Se quiser, pergunta agora. Fica à vontade aí. Acabou que o time foi campeão, mas ele não estava mais lá, né? Foi o Andrade que você acabou de contar aí. Não estava. Mas muito interessante. E acho, sim, que me desculpe o torcedor do ABC, mas eu acho que o Renato... Os jogadores comemoraram. Então, e agora, pois é, e agora acho que o Renato chega nessa marca amanhã, a possibilidade é muito grande, com todo respeito ao ABC, ainda mais que o Renato tá nessa agora de que não, vamos poupar aqui, pontualmente, aquele outro que tá sentindo mais, departamento médico que nos indica e tal, mas ele vai com um time muito bom amanhã para cima do ABC, então a chance dele conseguir igualar essa marca é enorme. Muito bem, eu não sei se a nossa produção, comandada pelo nosso querido Fabrício, tem condições de colocar a tela de novo, mas eu gostaria de ilustrar com a tela para colocar a seguinte situação. Olha aí, muito obrigado, produção. Sim. Vale a pena lembrar o seguinte, hein, o Breilerzinho e Mauro Naves. Eu reparei nisso. Cuca, início de temporada e jogos do campeonato estadual. O Renato pegou uma pedreira mais forte, hein, Breiler? Sim, são jogos bem mais pesados, e no caso do Renato, jogo de Libertadores, 2 jogos valendo classificação, consegue se impor, mesmo jogando mal no primeiro, uma goleada sobre o Bahia e uma goleada sobre o São Paulo. Tiraram até o gol do São Paulo aí, Breler. Tiraram o gol do São Paulo aí, ó. Pois é, o São Paulo começou ganhando, mas não... É verdade. O nosso querido Eduardo Elias está aqui nos acompanhando e fez essa observação. É verdade, Flamengo 5, São Paulo 1. Obrigado, companheiro Eduardo Elias aí. Isso não deixa os números menos expressivos, né, João? São números contundentes. É verdade. A arrancada do Renato é muito especial, né? Ele conseguiu superar aquele primeiro jogo ruim, e de fato o Flamengo jogou mal, e conseguiu remontar a equipe. Não digo nem remontar, o Renato aproveita muito bem o que o Rogério deixou de bom. O Rogério teve muitos problemas, o Rogério saiu por causa de relacionamentos internos, mas coletivamente ele deixou algo a se aproveitar, e o Renato, espertamente, tem utilizado muito bem, fazendo mudanças pontuais, voltando o Arão para o meio campo, mas a mecânica do time, principalmente essa vocação de atacar, de jogar com linhas próximas, não se alterou. A gente tem observado um Flamengo tentando jogar até com mais intensidade, tentando recuperar a bola mais rápido, tentando fazer com que essa pressão dure mais tempo, né? Não seja, com o Rogério ela acontecia, mas oscilava muito durante as partidas. Então é inevitável discutir os méritos do Renato nessa arrancada.
O que a gente precisa colocar na Perfeito, mesa? e olha aí, apareceu o gol do Arboleda aí, hein? Apareceu o gol do Arboleda, maravilha, tudo certo, não devemos mais nada a ninguém. Flamengo 5, São Paulo 1. Ô, João. Simzinho, pois não, Tetra? Não, tem um outro detalhe dessa tela que eu queria também chamar a atenção. Na tela do que o Cuca aparece como treinador, tem uma goleada de 4-1 contra o Mesquita. O resto, todos os jogos, é a diferença de um gol num campeonato que o Flamengo sobra. Olha aí, 1-0, 2-1, 1-0, 2-0, aí tem 4-1. Olha a tela do Renato. Só tem 1-0 e nesse jogo de 1-0 foi fora de casa, sem 4 jogadores principais. Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Arão e Diego. E ele ganhou o jogo onde o Flamengo não atuou bem, eu concordo com o Breno. Mas os outros jogos são goleadas. Dificilmente o Bahia vai perder de 5-0 em casa para algum time. Dificilmente o São Paulo vai tomar 5-1 de novo. Então, tem uma diferença grande, né? Não tenha dúvida. E esses números do Renato, que estão aí na tela, a gente consegue perceber um fenômeno instantâneo em contato com a torcida do Flamengo. Por exemplo, estamos ouvindo falar bem menos, mas bem menos, da saudade de Jorge Jesus. Né? Em pouco tempo, passou-se a falar bem menos de Jorge Jesus. E outro detalhe, a torcida do Flamengo não está falando tanto do Coringa, do Gerson, que obviamente seria ótimo se ele tivesse ficado para o torcedor rubro-negro, mas perceberam isso, o efeito desse trabalho do Renato e desses números, desses placares, 3 goleadas seguidas, é algo realmente impressionante. Muito rápido tudo está acontecendo, hein, Zinho? Não, sem dúvida. É muito bem citado por você. Outro detalhe importante. De repente, o Jorge Jesus lá em Portugal deve estar, ai meu Deus, esse Renato Gaúcho chegou lá, vão esquecer de mim, ai meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, o Jorge Jesus nunca vai ser esquecido, porque o trabalho que ele fez, os títulos, né, fez história, está na história do Flamengo, mas você tem razão, a nação rubro-negra não fala tanto numa possível volta nesse momento. E recentemente, a perda do Coringa, do Gerson, e todo mundo, como vai ser esse Flamengo? Quem vai jogar? Como vai escalar esse time? E hoje, eu vou te falar, o Marcos Braz está lá fora, né? Mas não sei se precisa de contratação assim, não. Não sei. O time está bem, está encaixado, tem jogadores pedindo passagem, tem gente ainda para melhorar no grupo, no elenco. O Thiago Maia nem está 100%. O Thiago Maia, quando estiver bem, vai ser dor de cabeça para o Rogério. Quem vai jogar ali? Recuperou os zagueiros. Hoje o Rodrigo Caio está fora, o Gustavo Henrique está fora. O que ele vai fazer? Vai trazer o Arão de novo para a zaga? Não. Vai botar o Bruno Viana como o Léo Pereira? A gente não sabe, porque ele está dando moral para todo mundo. Zinho, isso aí, portanto falamos bastante aqui de Flamengo, de Atlético Mineiro, 2 equipes poderosas que têm chance aí de conquistar a tríplice coroa. É muito difícil? Mas Atlético e Flamengo têm elenco para sonhar com isso. Será que um deles irá conseguir? É o que nós falamos nesse início aqui de Futebol na Veia. Nós vamos para o intervalo, vamos mudar de assunto, mas o Mauro Naves tem uma observação. Pois não, presidente? Não, bem rapidamente, o Jorge Jesus nunca será esquecido, porque ele será sempre um parâmetro. Primeiro que ele elevou o sarrafo mesmo de um time no futebol brasileiro. Então, mesmo que o Flamengo jogue melhor, vai ser sempre comparado com o dele, entendeu? O Renato ou qualquer outro que venha, nossa, conseguiu fazer o Flamengo jogar mais do que o Flamengo do Jorge Jesus. Então, assim, esquecido ele não será de jeito algum. Não, esse agora tá parecido com aquele futebol do Jesus. Não, agora passou do futebol de Jesus. Ou seja, ele vai estar sempre sendo lembrado como um parâmetro, e um ótimo parâmetro, com o sarrafo bem lá em cima. É isso aí. Depois de um grande e inesquecível amor, as partes se reencontraram. Um grande amor do passado voltou e pode ocupar um espaço no coração de milhões de pessoas. Que poesia, que isso. Poeta, amigo.
Tem lugar pra tudo, é uma beleza, o amor é lindo. Agora vamos ver. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo.